E eu quero falar de um assunto agora que está sendo ministrado na videira de Goiânia. E há uma conversa entre os pastores dentro da vinha que há um certo cuidado, não preocupação, mas cuidado com a avalanche de desigrejados. Muitas pessoas que conhecem a palavra e eles dizem que não precisa mais da igreja para congregarem. E eu acredito que é em cima disso, dessa necessidade que o pastor Aloysio lançou recentemente uma campanha, aliás, está em vigor ainda, termina hoje ou amanhã, de 21 dias, pela comunhão. Estou falando sobre comunhão dos irmãos e tudo mais. O pastor Ricardo também está pregando a respeito disso. Isso para nós era um valor, e é um valor, e vai ser resgatado e ressuscitado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Levante a mão, diga comigo. Comunhão é o Espírito. Fala de novo, diga unidade é o Espírito. Assim como submissão é um espírito de submissão. Oração e súplica é um espírito de oração e súplica. Diga glória a Deus. É lógico que é tudo espírito de Deus, mas são espírito. Isaías fala sobre os 7 espíritos de Deus. Eu não vou entrar nisso aqui hoje. Mas vou dizer que a comunhão entre os irmãos é um espírito de comunhão que tem que haver entre nós. Essa capacidade de empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro, a capacidade de você manter comunhão, relacionamento uns com os outros. Isso é algo absolutamente sério dentro da igreja. Na verdade, praticar a comunhão não somente é absolutamente necessário na igreja, mas praticar a comunhão é a base para você trabalhar, por exemplo, em equipe. Tinha um empresário um dia que eu estava conversando com ele, ele disse que uma pessoa dotada de experiência, uma pessoa que fez faculdade, fez pós-graduação, fez várias especializações, então ele é um empresário de alto nível, mas ele disse que contratou essa criatura e colocou no departamento, ele não conseguiu trabalhar em equipe. Aí tirou daquele departamento, colocou em outro departamento, ele não conseguiu trabalhar em equipe. Entende isso? Porque ele tinha dificuldade, apesar de muito conhecimento intelectual e cultural, mas é uma pessoa incapaz de se relacionar. Porque se relacionar com as pessoas exige o quê? Habilidade que você tem que desenvolver. No caso da igreja, é o Espírito de Cristo que está entre nós que nos impulsiona a isso. Alguém pode dizer amém? Então o tema que eu vou falar com os irmãos hoje é para você usar em todas as áreas da sua vida. Para trabalhar em empresa, para trabalhar no reino de Deus, você tem que se relacionar. A gente vai chamar de comunhão, porque nós não somos empresa, nós somos uma igreja. Alguém pode dizer amém? Essa comunhão, essa capacidade de ter comunhão com os irmãos, a gente vai ter que desenvolver. Nós vamos precisar desenvolver. É um valor que nós temos que ressuscitar entre nós. O irmão pode dizer amém? Hoje o tema da mensagem é esse, note. A força da comunhão na vida da igreja. A força da comunhão na vida da igreja. Amém? Então veja. A palavra de Deus diz que nós somos uma família. Há 2 famílias. Diga família na carne e família na fé. Repete comigo. Diga família na carne e família na fé. São 2 tipos de família. Então você tem a sua família, que é a família em carne, na carne. Pai, mãe, irmão, etc. Filhos. Mas você tem outra família, você sabia disso? E essa outra família é chamada de família da fé. Esta família tem uma cultura, e esta família tem modos operantes, e esta família tem compromissos e obrigações e deveres. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alguém pode dizer amém? Primeiro vamos abrir em Gálatas capítulo 6, verso 10. Vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz aqui a respeito de nós como cristãos, de nós como igreja local, de nós como filho de Deus. Olha o que ele diz. Então, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A quem, irmãos? Todos. Mas principalmente aos da família da fé. Aqui fala que você tem uma família. Diga, família da fé. E Efésios 2,19, projeta, por gentileza, Efésios 2,19, também diz assim, ó. Olha que coisa interessante. Efésios 2,19.
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Diga, família de Deus. Família de Deus. 1 Pedro 4,10. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então veja bem, Gálatas 6,10, Efésios 2,19, fala então que você tem duas famílias. Da família carnal, que é a sua família da carne, e você tem a família da fé. E esta família da fé, você serve esta família. Lembra que ele está dizendo servir principalmente os da família da fé? E como é que você serve esses da família da fé? Você serve com os dons. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou servindo os irmãos, servindo a igreja com dons que Deus me entregou. Através desse dom, eu sirvo a igreja, eu sirvo os irmãos. Você também, com o dom que você recebeu, você também serve aos irmãos. É muito importante você entender isso. Nós servimos os irmãos com os nossos dons. Então, a família da fé, há duas famílias, como disse, a da carne e a família da fé. Mas nós somos uma família. A igreja é uma família, é a comunidade dos santos. E aqui em Efésios 2,19, já não sois mais estrangeiro, mas concidadão dos céus, família da fé. Isso aqui é um texto extraordinário. Então a família irá servir uns aos outros no amor do Senhor. Agora, olha aí, irmão, que palavra extraordinária. O que é que esse texto diz aqui? Que depois que você se converteu, está na igreja, é membro do corpo de Cristo, você agora tem uma avalanche de maneira de você servir Deus, servir os irmãos. Cada um de nós aqui podemos servir os irmãos, servir uns aos outros, com o dom que Deus colocou sobre nós. Então o dom é para servir. Repete comigo e diga, o dom é para servir. Amém, meus irmãos? Então quando você vem para a igreja, vem para casa de Deus, você se envolve nesse reino, você se envolveu por uma razão. Qual é a razão? Servir uns aos outros. Porque no dia que você converteu, você recebeu dons. Para que os dons? Para servir. Para servir. Amém, meus irmãos? Agora imagina isso. Olhe para cá. Você recebeu o dom. As pessoas lá do mundo, elas não receberam o dom. Ai, pastor, a pessoa tem o dom da palavra lá fora, tem o dom não sei do que. Não é mentira. Não existe isso. Os dons é dado à igreja. Lá fora, eles desenvolvem competências, eles desenvolvem habilidades, eles trabalham no mundo secular, e de maneira bem precisa e cirúrgica, lá. Mas quando cai aqui dentro, não. Aqui dentro, você tem que ter uma qualificação espiritual. É uma qualificação sobrenatural que vocês receberam. Levante as duas mãos agora. Diga comigo, diga, Senhor, eu recebi esse dom. Escute, Paulo, com a mão levantada, mantenha. Paulo falou assim para Timóteo, um jovem pastor, e ele disse, desperta o dom que há em ti, o qual foi colocado em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, o dom está aí. Mas essa noite, se ele estiver atrofiado e enferrujado, esse dom vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Diga aleluia. Porque eu não posso pegar na tua mão e obrigar você a servir. Você vai servir, vai servir. Não, não é assim não. Diga glória a Deus. Mas eu tenho a palavra. Para balançar aí dentro. Diga amém. Olha, Paulo tinha uma palavra forte. Paulo disse para Timóteo assim, desperta o dom que é em ti, porque está aí. Ou está enferrujado, ou está atrofiado, a palavra não dá detalhe. Mas o dom está aí. Mas por que você não está servindo, hein? Por que você sai da igreja, vai para casa, amanhã acorda, vai para o trabalho, volta, dorme. Aí domingo vem para o culto de novo. Aí volta para casa, dorme, acorda de manhã. E as pessoas morrendo. E as pessoas indo para o inferno. E você não está preocupado com elas. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo é que o dom que havia em ti, que estava vivo, ativo e operante, ele atrofiou.
Ele paralisou, mas o Senhor quer despertar esse dom que há em ti. Diga em nome de Jesus. Quem recebe isso? Então levante as mãos, vamos declarar bem forte. Diga, Pai Celestial, diga nesta noite, desperta os dons nesta igreja. Desperta o dom que há em mim. Diga glória a Deus. Eu tenho autoridade, não é só para expulsar demônio, não. Nós temos autoridade para ativar os dons sobre a vida das pessoas. Você não acredita nisso, sim ou não? Então, meus irmãos, isso aqui é igreja. Você sabe o que é igreja? Sabe mesmo que é igreja? É sair daqui para casa e entrar no salão com cadeira, sentar, ouvir a palavra, isso é igreja. Não! Um salão com cadeira, aí eu saio de casa, eu vou lá assistir culto. Não é isso não. Igreja não é isso não, igreja é mais séria do que você possa imaginar. E você está dentro dela, inserido nela, enxertado nela, respira ela. E o que é a igreja, pastor? A igreja é o mistério que estava escondido, oculto dos séculos, das gerações. E agora, na nova aliança, no novo pacto, esse mistério foi revelado. Vamos ver isso? Olha lá. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Daqui a pouco chega na comunhão, fique em paz. Estamos falando sobre a comunhão, a comunhão dos santos. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Aleluia. Irmão, olhe para cá. Esta noite nós vamos fazer algo sobrenatural nesta noite aqui. Nós vamos acordar toda essa igreja. Nós vamos despertar toda essa igreja no mundo espiritual para que ela viva exatamente a missão que ela foi chamada para ser. Os irmãos creem nisso? Quem crê nisso, irmão? Que a gente pode profetizar isso. Amém, meus irmãos? Como diz Paulo, desperta, tu que dorme, levanta que Cristo te esclarecerá. Está lá em Efésios. É o despertar. Então, olhe para cá. Então, se você vai dizer, pastor, a igreja é o seguinte, é um prédio que está lá no centro de Ribeirão, então todo domingo eu prego minha Bíblia e vou para lá assistir culto, volto para casa, volto às minhas atividades normais durante a semana. Quer ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas, comer, dormir e viver essa vida. Não, meu amigo, não é isso não. Se esse é o teu entendimento, esta noite o Espírito Santo vai te ajudar a ter luz. Os irmãos entenderam? Então, queridos, olhe para cá, a igreja é coisa profunda, é coisa séria. Oh, meu Deus! A igreja é coisa profunda. Oh, meu Pai! Olha o que diz a palavra, Colossenses 1, 26. Isso aqui é a igreja. É um mistério que estava oculto. Ou seja, no Antigo Testamento ninguém sabia o que era igreja, não tinha revelação de igrejas. Entende isso? Era um tabernáculo no meio do deserto, onde 12 tribos se reuniam em volta do tabernáculo. Tribo de Zebulon, tribo de Zacá, tribo de Dan, tribo de José, tribo de Davi, e por aí vai. Era 12 tribos no total. Se reuniam em volta do tabernáculo, mas não tinha igreja. Não tinha o Espírito Santo. Não tinha dons espirituais sendo distribuídos igual bala para criança. Hoje é assim. Quando a igreja se reúne, se converte, o poder vem. E o Senhor distribui dons a todo mundo, habilitando, capacitando. E faz, expulsa demônio para todo lugar que vocês forem. No Antigo Testamento não tinha isso. Ô Jesus, eu fico empolgado com o Evangelho. Eu fico pregando para você, estou lembrando agora de Marcos 16, todinho aqui. Porque ali é a igreja em operação, é a igreja em movimento, é os dons espirituais pulando, pipocando para todo lado. E a igreja animada, e pregando, e Jesus indo atrás, confirmando a palavra que ele falava com sinais e maravilhas. Poderoso o Evangelho. Diga glória a Deus. Olhe para mim, eu tenho certeza que quando se prega o Evangelho, após a pregação, vai desembocar em uma ação do outro lado. Diga glória a Deus. Eu creio, a gente tem que crer nisso. Sabe, irmão, temos que crer nisso. Ai, pastor, o irmão está desanimado para baixo, tudo mais em cima. Você tem que crer que quando você falar o Evangelho, pregar a palavra, ele vai despertar. Porque até morto ressuscita, quanto mais o animasse de novo. Sim ou não? Então vamos lá, olha o que diz o texto. O mistério que estiveram oculto dos séculos das gerações, agora
Todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. O que é o mistério, pastor? Mistério é uma coisa que ainda não é revelada. Mistério é uma coisa escondida dos séculos, das gerações. Escondido em Davi, escondido os profetas menores, Abacuque, Ageu, Sofonia, Neemias. Mistério que foram escondido. Mas agora, diga agora, esse mistério foi revelado. Agora quando, pastor? Nova aliança, novo pacto. Nossa época, nossa geração, agora o mistério foi revelado. Diga, esse é o mistério. Que mistério é esse? Da igreja. Queridos, olhe para mim. Então você sai da sua casa, vem para cá à noite, no culto de domingo. Você vem para cá e você está envolvido no mistério. É um mistério sobrenatural. É a comunidade dos santos. É a família de Deus na terra. É a família espiritual que você tem. Você sai da tua casa para comungar com elas aqui dentro. Por isso que Paulo fala aos hebreus, né? Não deixando-nos de congregar nós, como é o costume de alguns. Não é isso que diz Hebreus 10, 25, sim ou não? Então levante a mão e diga, não posso deixar de congregar. Põe a mão mesmo, você não dá uma balançada, diga, não deixa de vir nos cultos, criatura, e nem na célula. Não deixa de congregar. Por quê? Porque você está envolvido no mistério, que já foi revelado agora. É um grande mistério dos séculos e das gerações. Alguém pode dizer amém nesta casa? Não é glorioso? Quem está achando que é glorioso isso? Não é lindo isso? Quando você entende esse negócio todo? Oh, meu Pai do céu, eu não troco isso por nada. Um crente que dá uma de doido, de retardado, e sai no mundo, fazendo tudo que o diabo quer, gosta, pecando de dia e de noite. Uma criatura só faz isso porque ela não entende nada do que eu estou te falando aqui. Ele não sabe nada, ele não tem profundidade de nada. De quem é Cristo, de quem é a profundidade, de que mistério é esse, do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Ele só vem naquela coisa meio subjetiva. Não é uma relação íntima, profunda. Não é um conhecimento por revelação. Então esse mistério é a igreja, é o corpo de Cristo, é a família da fé, é a comunidade dos santos, é quando esse povo se reúne em qualquer lugar, pode ser 2 ou 3, ali Jesus está no meio deles. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo. Os irmãos creem nisso? Isso é muito poderoso. Então, amado, a igreja é o sonho de Deus. A igreja é o mistério que estava oculto. E dentro dessa igreja você tem múltiplas oportunidades para servir o Senhor. Você está aqui, querido, para servir o Senhor. Você está dentro dessa igreja e recebeu dons espirituais para servir os outros. Ora, como é que você vai servir os outros se você não conhece a necessidade dos outros? E para você conhecer a necessidade dos outros, você tem que ter comunhão com os outros. Fale comigo, diga comunhão. Vamos resgatar isso. Posso ver, amigos e irmãos? Diga resgatar. Para mim está mais perto, está mais próximo dos irmãos. Glória a Deus. E esse servir a Deus, sabe? Servir o Senhor, servir esse corpo, essa família da fé, esse servir está relacionado a recompensas. Não que você é um oportunista de mão cheia. Não. Só vai servir Deus porque Ele vai te recompensar. Mas você tem que saber desse parâmetro. Que servir a Deus não é uma coisa gratuita, não. Servir a Deus significa recompensas. Alguém pode dizer amém? Levante a mão direita, eu quero profetizar, eu estou sentindo isso. Diga, nesta noite, Deus vai me capacitar pelo Espírito para servi-lo, para honrá-lo. Em nome de Jesus. Diga, nesta noite, o Espírito Santo vai despertar o dom que é em mim, atrofiado, paralisado, em nome de Jesus. Diga, vou sair daqui nesta noite, determinado a servir o meu Deus,
a mobilizar o corpo de Cristo, a mobilizar os santos de Deus, a colocar fogo na seara, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você pode dizer amém, irmão? Eu vou te chamar. Quem está empolgado? Eu estou empolgado, que Deus vai fazer algo lindo nas nossas vidas. Amém? Então, pastor, quer dizer que servir Deus, eu me levantar, despertar para servi-lo, usando esse dom que ele colocou em mim, e aí eu sirvo os irmãos, a família da fé. Vai ter recompensa, pastor? Vai, ele vai te recompensar. Não é que você serve a Deus porque ele vai te recompensar. Mas também dizer que não há recompensa é você eliminar algo glorioso. Porque a Bíblia diz que Deus vai cuidar de você, que Deus vai te recompensar. Quer ver? Eu vou te mostrar agora. Abre lá. O filho da abre 3 textos rapidinho. Em primeiro lugar, Hebreus 6:10. Eu não sei como é que os irmãos conseguiram fazer uma vez. Abriu Hebreus, João. Hebreus 6:10. João 12, verso 26. E 1 Coríntios 15:58. Amém? É para dar base hermenêutica. Então tem 3 bases bíblicas. Sabia disso? Qualquer afirmação que você faz na Bíblia só tem veracidade se ela tiver 3 textos embasando aquilo que você está dizendo. Entendeu ou não? Para um dia você for na igreja e alguém lê um versículo bíblico e tira uma oferta do tamanho do mundo. Um versículo bíblico só. E aí o cristão ele não conhece a Bíblia, não lê. E o que o pregador está dizendo não tem base hermenêutica, ele vai lá e cai naquele negócio. Então, quando você fala assim, que tem 3 afirmações categóricas a respeito de uma verdade que você quer trazer, então você tem que colocar a sua vida nisso. Porque tem base hermenêutica, ou seja, não tem engano, não tem erro. É verdadeiro, diga glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz o texto. Vamos falar de recompensas agora. Você, ao se levantar para servir a comunidade dos santos, a sua família da fé, com os dons que Deus te deu. Ao fazer isso com entendimento e revelação, a Bíblia diz que os olhos de Deus estarão sobre você. Diz que a mão de Deus vai estar em tua direção para te recompensar. Vamos ler? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Diga aos santos. João 12:26 diz assim, aonde eu estiver, ali estará o meu servo, e aquele que me serve, o meu Pai, o honrará. É isso que está escrito. E em 1 Coríntios 15:58 está escrito assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda bem que eu já tenho esses versículos decorados, né? Amém? Não projetou, mas é isso que está dizendo. Amém? Então notou? Hebreus 6:10, João 12:26, 1 Coríntios 15:58. Ou seja, você serviu os irmãos. Agora veja, o que significa isso aqui? Até agora o que eu falei com os irmãos é o quê? Comunhão. Porque se não tiver comunhão entre nós, entre os irmãos, tudo que eu disse até agora é vão. Não tem sentido. Não tem uma aplicação prática. Entende isso, irmãos? Não tem. Então, é necessária a comunhão com esses santos. A comunhão com os da família da fé. E nós vamos mudar isso. E não é o ano que vem, não. É até o final deste ano nós vamos mudar isso aqui. Que é a comunhão entre nós. Eu posso ver a mãe dos meus irmãos? Nós temos que mudar isso. Amém? O Roberto vem, pega a cela dele, vai para uma casa, vai para outra. Os irmãos também pegam a tua cela, vai lá também. Se une, diga glória a Deus. E não somente isso, liga, dá uma ligação para a pessoa, manda uma mensagem, faça isso entre os irmãos, precisa fazer isso. Alguém pode dizer amém? Precisamos disso. Porque depois desse ensino aqui, isso tem que desembocar numa prática, né? Domingo o pastor Réu esteve aqui e os irmãos ficaram impactados, né? Com a maneira, a forma dele fazer a obra e tudo mais, mas está tudo ao nosso alcance também para a gente fazer. Ou seja, depois da pregação, depois do ensino, depois tem que desembocar numa prática. Ou seja, a gente tem que sair daqui pronto para implementar o que nós ouvimos. Eu posso ouvir a mãe dos irmãos? Por exemplo, essa semana agora é uma bela semana de você sair do culto já
olha, eu vou me envolver com os irmãos, eu vou convidar fulano de tal, eu vou atrás dos que são mais fracos, eu vou fazer uma visita para ele, eu vou orar na casa dele, eu vou fazer de tudo, para que todos nós vamos estar juntos na célula. Diga glória a Deus. Então essa determinação sua, ela é bíblica, ela é santa, ela é cristã. E ela tem base na palavra de Deus. Isso vai gerar o quê? Vida na igreja, vida no corpo, mobilização e fluir da vida de Deus. Amém, meus irmãos? Então, note isso. A comunhão com os irmãos é o que lhe torna apto a servir os da família da fé. Muitas pessoas fizeram curso, têm várias habilidades, mas eles não conseguem interagir com as pessoas. Eu falei isso no começo do culto aqui, né? Quer dizer, tem dificuldade de trabalhar em equipe. Mas olhe para cá, essa habilidade, essa competência de interagir com pessoas, essa habilidade, essa capacidade de trabalhar em equipe, você tem que desenvolver algumas habilidades. E essas habilidades todas estão no Espírito Santo. Essas habilidades e competências todas estão quando você recebe o dom do Espírito Santo. Eu estou usando a empresa aqui como termo ilustrativo. A igreja não tem nada a ver com a empresa. A igreja é um organismo vivo, cujo Senhor, o chefe, o guia é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E quando você converteu, entregou a sua vida para Deus, você já está dotado dessas habilidades. Às vezes você fala assim, pastor, será que eu tenho dom mesmo? Será que eu tenho algum dom? Tem, irmão, tá aí esse dom. Só que tem que despertá-lo, acordá-lo, desatrofiá-lo, dê lá o nome que for, desbloqueá-lo. Mas alguma coisa tem que ser feita nesta noite aqui, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então levante as mãos e fale e diga, Pai, diga em nome de Jesus, faça alguma coisa nesta noite, na vida desta igreja. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, então veja, quando essas pessoas aí, quando é concurso público, elas passam, elas trabalham lá. Mas quando é um trabalho numa empresa privada, eles não conseguem trabalhar em equipe. Eles atrofiam, eles travam lá. Não conseguem, né, trabalhar em equipe. Não sabe se relacionar, não sabe interagir, né? E aí acaba se tornando pessoas improdutivas no setor em que eles estão. Amém? E um dos desafios hoje, nesta igreja, é nos relacionarmos uns com os outros. Amém? Por exemplo, qual é a dificuldade que as pessoas têm de não se relacionar com os outros? Olha para cá. Por que as pessoas travam no relacionamento com pessoas? Porque elas falam assim, olha, o meu santo não bateu com aquele. Esse é um ditado mundano, não é? Mundano, não é? Fala assim, olha, eu não vou trabalhar com aquela pessoa, eu não consigo desenvolver o relacionamento com aquela pessoa, porque é uma pessoa difícil e tudo mais e tal. Ou seja, ele está dizendo claramente que o meu santo não bate com o dela. Agora, quando cai na igreja, corpo de Cristo, o meu santo tem que bater com o santo do outro. Porque o santo que está em mim é o santo que está no outro, que é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Lá fora funciona isso, mas dentro da igreja começa a complicação. Põe a mão no nome do seu irmão e fala assim para ele, fala assim, irmão, em nome de Jesus, diga, o santo que está em você tem que bater com o santo que está no outro. Diga glória a Deus. Para a gente trabalhar em equipe, em unidade. Alguém pode dizer amém? Essa é a capacidade de você lidar, porque tem pessoas que às vezes é igual a você, tem pessoas que é difícil de lidar, mas dentro dela tem o Espírito Santo que está dentro de você também. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então veja bem. Então, essa questão, o que está em mim está na vida do irmão. Às vezes a gente reserva, a gente tem uma série de situações para nós nos relacionarmos, mas isso tem que ser vencido por causa do Evangelho. Isso tem que ser rompido por causa da cruz, para que a gente trabalhe. Diga glória a Deus. É que a gente não pensa às vezes, a gente fala assim, ai pastor, fulano é difícil. É difícil, mas a gente é difícil também. Os irmãos dão uma apertada em mim e tudo mais, mas a gente é difícil. A gente não é pessoa fácil. Entendeu? A gente sabe que a gente não é flor que se cheire. Ou você acha que eu me sinto o rei da cocada preta? Não, eu sou um doce, irmão. Eu sou um amor de pessoa para se relacionar de todas as formas. Longe de mim falar um negócio desse. Eu estou crescendo em Cristo também. Diga glória a Deus.
tem falhas, defeitos e tal, mas eu amo os irmãos, eu quero mudar para me relacionar com os irmãos, para ele chegar num acordo. Alguém pode dizer amém? Fala para o irmão que está atrás de você, fala assim, irmão, se for preciso eu vou mudar também, para me relacionar com vocês. Diga isso. Diga, eu vou mudar para meu santo bater com o teu santo também, irmão, para a gente criar aqui uma atmosfera de comunhão nesta casa. Diga glória a Deus. Levante as mãos. A videira inteira falando disso agora. Eu quero ver se nessa noite nós não vamos ser pegos por esse espírito de unidade de comunhão aqui. Diga glória a Deus. Vamos ser pegos. Amém? E eles estão jejuando lá. E eu estou numa temporada de novo. Mas é coisa minha, particular, de jejum. Mas eu também estou no óleo, eu estou no azeite, eu estou acompanhando o passo a passo. Esta noite eu estou declarando no nome de Jesus sobre esta igreja que nós vamos ressuscitar a comunhão entre nós vamos ressuscitar a unidade do corpo de Cristo e nós vamos vibrar no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Levanta as mãos bem alto, diga comigo, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. De novo, diga, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diga, está escrito, maior é Deus que habita em mim do que o diabo que está no mundo. Diga, glória a Deus e dá um aplauso ao Rei. Diga, comunhão. Comunhão dos santos. Comunhão, há poder na comunhão, irmãos, há poder na comunhão. Os irmãos creem nisso? Quem crê que há poder espiritual na comunhão? Há um poder glorioso. Então, querido, esse é um desafio nosso hoje como igreja, é de nós nos relacionarmos uns com os outros. Precisamos disso. Se você isolar, pode observa uma coisa aqui. Quando as pessoas se isolam de nós, se isola da célula, se isola da igreja, daqui a pouco ele está postando nos stories com um copo de cerveja. Pode observar. É uma questão de dia. É se isolar, a pessoa sai do corpo de Cristo e vai embora. Não pode se isolar. Fala para o seu irmão, diga, você não pode se isolar, irmão. Você tem que estar perto da gente, irmão. Diga isso dessa criatura. Porque se você se isolar, você fica fraco. Eu não estou acusando ninguém não, tá? Nem apontando ninguém aqui não. Pelo amor de Deus, eu não faço isso não. E nenhuma direta, recados não. É que a gente está no reino de guerra, um reino sério, organizado. Diga glória a Deus. Nós estamos envolvidos, irmão, num reino cheio de normas, de regras. Está falhando aqui. Olha para cá, o reino de Deus, ele tem normas, ele tem regra. A coisa não é bagunçada não. Tem norma, tem princípio. Quando você quebra ele quebra você. Diz isso, fala comigo, diga, tem princípio, que quando eu quebro ele me quebra. Diga glória a Deus. Tem um monte de regra, de princípio a ser estabelecido entre nós. Olhe para cá, pega agora, imagine que tem agora um braseiro aqui, muitas brasas, certo? Todas as brasas acesas. Obrigado, filho. E aí você pega uma brasa dessa e tira desse braseiro e coloca aqui, ó. E deixa ela aqui. Não dá nem 2 minutos. Se tiver frio mesmo, aquele dia que estava frio aqui, olha, em 2 minutos essa brasa aqui vira carvão. E as outras brasas estão incendiadinhas lá. É verdade ou é mentira? Por quê? Porque uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Isso é uma lei universal, é uma lei natural das coisas. Amém ou não amém? Agora fique isolado dos irmãos, fique isolado da igreja para você ver se você não começa a se apagar. É isolamento. Então eu acho que a partir de agora nós temos que bater nessa tecla aqui, que é a comunhão entre os irmãos, é a unidade do corpo de Cristo. Acho que a gente tem que entrar nisso e entrar com força. Porque às vezes você está meio confuso, com a mente meio atrapalhada, espiritualmente meio confuso, porque você está misturado. Está com muitas ideias, com muitas coisas, com muitos pensamentos. E o mundo, meu amigo, ele não brinca em serviço, não. O mundo ele tem seus tentáculos. Então nós precisamos nos guardar, nós precisamos nos proteger.
E como é que eu faço, pastor, para me guardar e me proteger? É a brasa permanecer no braseiro. Alguém pode dizer amém nessa casa? Essa brasa tem que estar aqui. Fique 3 cultos sem vinho e você vê a diferença. Quem já percebeu aqui? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas fique 2 cultos, 3 cultos sem vinho. Você percebe a diferença na sua espiritualidade. Sua mente atrapalhada e tal, atrofiada. Aqueles que são maduros na fé, aqueles que têm uma fé consolidada, não, porque eles não dependem, eles têm uma disciplina com Deus. Eles mantêm um fervor espiritual diariamente, se estão ou não na igreja. Então, mas as pessoas mais novas, elas ficam meio atordoadas. São ovelhas, entendeu? Fica atordoada com a seta maligna. Então a brasa tem que estar, diga, no braseiro. Amém? Então esse é o ponto. Não haverá esfriamento, irmão, espiritual no nosso meio, se nós nos reunirmos. Então em Hebreus 10, 25 diz isso, né? Não deixando-nos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Por que há uma preocupação com o Espírito Santo com relação aos membros da igreja local? Por quê que é essa preocupação? Porque ele sabe, se a pessoa ficar sem congregar, a comunhão é comprometida. E se a comunhão é comprometida, aquele irmão começa a esfriar. Então o Espírito Santo expressamente ele exorta, não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns. Quanto mais que aquele grande dia se aproxima. Que dia? O dia da vinda de Cristo. Ou o dia da sua partida. A Bíblia não dá detalhe, mas ele fala que aquele dia está se aproximando. E por conta disso você deve cuidar da sua vida espiritual. Você tem que proteger a comunhão sua com os demais irmãos. Você pode dizer amém, irmãos? E aí você vai perceber que a Bíblia inteira diz a respeito de comunhão. Vamos ler um texto aqui, Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42 em diante. Vamos ler? Atos capítulo 2, verso 42. Olha o que diz. Isso aqui é os crentes primórdios, tá? Dos primórdios é o crente do primeiro século. Assim que esses cristãos se convertiam, eles mergulhavam numa atmosfera de comunhão e de unidade entre eles. Agora, olha só. E entre eles havia sinais, prodígios e maravilhas. Então, queridos, olhe para cá, por favor, presta atenção no que eu estou te falando. Tem milagre na tua vida esperando acontecer na sua vida. Entende isso? E esses milagres, eles vão explodir na sua vida por causa da prática da comunhão e da unidade na igreja. Ai, pastor, isso é uma heresia. Onde é que está o texto dele? Eu vou te dar. Daqui a pouco eu vou te dar todos os textos. Ai, pastor, quer dizer que só tem milagre se tiver unidade e comunhão? Não. Porque Deus é soberano. Mas eu acredito que existem alguns tipos de milagres específicos que só vão acontecer quando a igreja abraçar essa atmosfera da unidade, da comunhão entre os irmãos. Sim ou não? Então, a igreja no primeiro século, os primeiros cristãos, ao se converterem, eles entenderam isso. E olha o que o texto diz. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e olha mais, muitos sinais, prodígios e sinais, era feito por intermédio dos apóstolos. Meu Deus! Diga, muitos sinais, prodígios, era feito. Mas esse é o texto. O texto diz que muitos sinais prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Mas o contexto diz que eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. Podemos dizer assim, eles perseveravam na oração, na comunhão, na unidade da igreja. Sim ou não, irmãos? Eles praticavam a comunhão entre os irmãos. Eles praticavam a unidade do corpo de Cristo. Era algo extraordinário, irmãos. Oh, Deus! Então, eu creio mesmo, de verdade, se isso aqui for desembocar na nossa vida diária, a partir de hoje, algumas coisas vão acontecer. Número 1, esfriamento espiritual não vai acontecer no meio de nós. Boa parte do esfriamento entre alguns irmãos entre nós está relacionado, sim, à falta de comunhão, à falta de interagir com os demais irmãos. Tem irmão que vem no culto de ceia,
e eventualmente vem em outro culto. Mas o culto de ser ninguém, mas os demais parece que não é relevante. Outros vêm no culto, mas não vai na célula. Ou vai na célula, mas não vem no culto. Percebe que a comunhão não está sendo praticada de maneira plena. E nós vamos mudar isso com a ajuda do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém nesta casa? Alguém pode concordar comigo nesta noite? Em nome de Jesus! Glória a Deus! Então, amado, havia unidade entre os irmãos, comunhão, partilha de pão, orações. Eu não ando sozinho, não. Eu fui lá para Manari, é uma cidade que tem o IDH mais baixo, era, né? Agora é uma das cidades lá do Maranhão, que era a cidade de Manari, no Pernambuco. Quem lembra disso? Eu comprei um monte de Bíblia. E eu levei as Bíblias para entregar para aquele povo lá no sertão do Pernambuco. Os irmãos lembram disso? Que a gente juntou as Bíblias aqui e tudo mais. Eu fui com o pastor Gael. Eu chamei o pastor Gael, chamei o pastor Everton lá de Garanhuns, e nós fomos lá para Manari, dá 4 horas de carro, dentro do estado do Pernambuco. Vamos evangelizar as pessoas lá e entregar a Bíblia. E eu não saio, quando eu viajo para lá, eu não saio sozinho para lugar nenhum. Quando eu chego lá, eu grudo no crente. Ou é a minha sobrinha, com o marido dela, que é a Simone e o Apolo, que são crentes, meus sobrinhos, e eu grudo neles, onde eu vou grudar com eles, para tudo qualquer lugar. Nós vamos juntos. Aí nós somos. Então sempre é assim. E quando eu saio daqui, eu estou no meio dos crentes. Quando eu chego em Pernambuco, só tem crente lá também. Então o dia que eu passo lá é crente de balaio para todo lado. Prego lá na igreja do pastor Ré, que é perto da casa da minha mãe. Sempre eu prego lá na igreja dele. E por aí vai. Não andamos só. Põe a mão no irmão e diz, não anda sozinho, criatura. Toma cuidado. Começa a andar sozinho para lá e para cá. Vai brincando. Vai. Não anda só. Por quê? Porque não é sábio, não é bíblico. Quem está entendendo, diga amém. Não é sábio. Lucas 10, Jesus mandou de 2 em 2. Sempre é assim. Comunhão de santos. Mobilização. Então, a gente precisa entender alguns princípios. Você tem que estar junto com as pessoas. Você fica sozinho, isolado, você está vulnerável. Vulnerável. Você tem que se proteger. Vou te contar uma coisa que eu descobri. A W. Tozer, ele, quando chegava em casa, ele cantava 3, 4 louvores ao Senhor, toda noite. Antes de dormir, ele cantava 3 ou 4 louvores. E eu não canto louvor, não sou de cantar louvor, não. Mas quando é meia-noite em ponto, eu estava com o joelho no chão. Com a música de fundo, meia-noite em ponto. Gosto de orar meia-noite, 6 da tarde, 3 da manhã e 6 da manhã. Quando eu não oro meia-noite, eu acordo 3 da manhã para orar. Quando eu estou muito cansado, eu oro 3 da manhã, 5h45 eu desperto. E eu viro às 6 da manhã com os joelhos dobrados. Eu faço isso diante do Senhor. Quem está entendendo? Porque eu tenho que guardar a minha espiritualidade. Eu tenho que me proteger. Diga glória a Deus. Tem que me guardar. Você tem que se guardar. Põe a mão no seu irmão, dá uma balançada no meio. Você tem que se guardar, criatura. Você tem que se proteger, meu filho. Por isso que o diabo está brincando de serviço. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide. Para que não caia. Repete isso comigo. Diga, aquele que está de pé, cuide. Para que não caia. Diga glória a Deus. Você pensa que você vai salvar quem está do teu lado? Você não vai salvar, não. Você não vai salvar teu filho. Você não vai salvar o teu marido. Você não vai salvar a tua mãe. Você não vai salvar ninguém. Quem salva é Cristo. Você vai responder por você. Alguém pode dizer amém nesta casa? Por mais que você queira. Amém? Dia desse eu levei minha filha para casa. Eu falei, filha, vem cá. Você já entregou a vida para Jesus quando era criança, as 2 vezes? Foi, pai. E tal, mas agora você tá agora, vai completar 13 anos agora, a minha filha, né? Agora em novembro. Tá moçona, tá da minha altura. Aí eu falei, filha, vem cá. Eu quero que você entenda, nós vamos fazer uma oração de entrega de novo. Eu sei que você orou várias vezes quando você era novinha, mas eu apresentei para ela de novo todo o plano de salvação. Ela dobrou o joelho, mas eu no sofá, e nós fizemos uma oração de entrega. Agora, o mês passado, ela entregando a vida dela de novo para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque enquanto a plantinha está novinha, eu vou virando para lá e para cá. Daqui a pouco cresce, ainda vai virar mais. Mas até lá eu estou na orelha dela. E hoje mesmo de manhã, terminou o culto de São Paulo, eu orei por ela, impus as mãos, estou orando por ela e eu creio que ela vai ser um grande instrumento de Deus na terra. Diga glória a Deus. Levanta as duas mãos mais altas, diga os meus filhos também. Diga os meus filhos são entregues ao Senhor, consagrados ao Senhor, em nome de Jesus.
não de verdade. Eu não vou, nem esse que eu estou te falando, não. Por que Jó acordava de madrugada para orar pelos filhos? Por que Jó não acordava meio-dia, 3 da tarde para orar pelos filhos? Por que Jó orava de madrugada pelos filhos? Me diz, por quê? Por que Jacó lutou com eles de madrugada? E não foi meio-dia, não foi à tarde, foi de madrugada. E por que Davi de madrugada que buscarei? Amém? Segundo Crônica, eles levantaram de madrugada, cedinho. Jesus orava a madrugada toda. Inclusive vai escolher os 12 discípulos. Eu sei que o ensino do Novo Testamento não tem horário para orar, né? É orar em todo o tempo do Espírito. Todo o tempo. Eu sei disso. É bom que você ore em todo o tempo, mas também eu entendo que tem horários bíblicos. Isso é uma coisa minha, tá? A Bíblia no Novo Testamento não tem isso, não. No Antigo Testamento, sim, horários definidos para você orar. Mas todo mundo sabe que 3 horas da tarde é a hora, quando você está angustiado e abalado, 3 horas da tarde é um momento glorioso, chamado hora nona. É a hora que Jesus entregou seu Espírito, que ele clamou. Deus meu, 3 da tarde, é hora nona. Pedro estava indo orar no capítulo 2 de Atos, que hora que era? Hora nona. Foi lá que ele ressuscitou o paralítico. Por que Pedro ressuscitou depois da oração? Foi exatamente 3 da tarde. Porque tem mistério nos horários. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Eu estou praticando a Bíblia, irmão. Não é heresia, não. O que eu não posso é sair da Bíblia. Se está na Bíblia, eu faço. Se a Bíblia manda jejuar, eu vou jejuar. Se a Bíblia manda orar, eu vou orar. Se a Bíblia diz expulsa o demônio, eu vou expulsar. Diga glória a Deus. Está na Bíblia. Amém? Só que eu conheço os dois lados da moeda. É meio herético isso, segundo a teologia do Novo Testamento. Orar em horários bíblicos, né? Mas eu acredito nisso. E muita gente leva os horários bíblicos a sério. Eu creio que tem portal aberto. Aí, pastor, como é que você crê nisso? Eu creio porque tem sinais. Eu já vi vários sinais de Deus movendo em áreas específicas e orando exatamente nesses horários. Amém, meus irmãos? Pois bem, vamos para cá. Então, esse é o ponto. Agora, o que impede as pessoas de orar? Olha só, quando você começa a orar muito, você começa a consagrar muito, orar muito, santificar muito na presença de Deus, você quer ficar muito tempo isolado. Sabia disso? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando você começa a orar muito, buscar muito o rosto de Deus, há uma fome, um desejo de você se isolar para você ficar você e Deus. É o estado de contemplação. É uma coisa tão gostosa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. A Madame Guyon, que foi uma mulher que em 1766, essa mulher viveu uma glória. Ela viveu para Deus. É uma mulher de milagres. A Madame Guyon, eu tenho a biografia dela em casa. Ela viveu para Deus intensamente. Ela teve essa experiência com o estágio de contemplação. Entendeu? E essa experiência que leva muitos crentes a se isolar dos demais. No sentido de não praticar unidade, não praticar comunhão, porque eles querem ser santos. E foi exatamente isso que levou os monges a se isolarem. Eu não sei se vocês sabem a história dos mosteiros, dos católicos, aconteceu por causa disso. Eles eram monges separados para Deus e eles queriam viver em santificação. Então eles concluíram que se eles estivessem em comunhão com o mundo, ou seja, interagindo com as pessoas do mundo, eles não conseguiriam desenvolver uma vida de santidade. Então eles começaram a criar casa, construir casa aos pés das montanhas, nas colinas, longe das pessoas, e ali eles buscavam a Deus e sem interrupções. E a partir daí nascem os mosteiros do mundo inteiro, que é um grande equívoco. Porque é um nível de santidade, a santidade verdadeira mesmo, ela é praticada na comunhão entre os irmãos. Porque o Deus que está dentro de mim está dentro de você. Quando a gente se reúne, algo poderoso acontece. Alguém pode dizer amém ou não amém? Isso é algo poderoso. Então não caia nessa, quando eu me separo para Deus. Sim, você é tentado a se isolar. Quando você começa a se santificar e buscar Deus, porque você entra num estágio de contemplação extraordinário. Entende? Então, a comunhão ela não tira, querido, a nossa santidade, ela aumenta a nossa santidade. A comunhão ela manifesta a presença de Deus. Quando então, quando eu estou sozinho, é um nível. Eu estou sozinho, por exemplo, no meu quarto, ou você está sozinho no seu quarto e você dobra o joelho ali e você ora. O que acontece, pastor? Há um nível de presença. Lembra de Mateus 6?
E o Senhor Jesus disse, e vocês quando entrar no quarto, ora teu pai em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vem e te recompensa. Ele vem e manifesta a presença. Está escrito em Mateus 6. Sim ou não? Mas, há um nível de presença de Deus que aumenta à medida que eu interajo com os meus irmãos. À medida que eu pratico a comunhão com os meus irmãos. Há um nível de presença gloriosa. E ela aumenta. Ela aumenta. Amém, irmãos? Ou seja, ela aumenta quando eu estou em comunhão com os meus irmãos. Amém? O Senhor Jesus disse, quando você estiver reunido, entre 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles. Diga amém. Comunhão. Quer ver? Abre lá o texto. Mateus 18, verso 19. Estamos falando do aumento da presença de Deus. Então, sozinho tem uma manifestação. Quando eu estou com os irmãos, tem outra manifestação. Diga aleluia. Olha só, se você estiver em casa agora numa célula, tem uma manifestação da presença de Deus. Tem ou não tem? Tem. Mas quando você vem para cá, tem outra presença? Tem ou não tem? Cada culto que termina, eu saio daqui mais leve? Saio ou não saio? Não parece que o peso saiu das minhas costas? É ou não é verdade? Levanta as suas mãos mais alto que você puder. Porque toda vez que você sai do culto, você sai liberto. Você sai curado. Se não sair curado, vai ser curado até chegar na sua casa. Vai sair daqui ser liberto até chegar na sua casa. Porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Eu estou no meio deles. E onde você invocar o nome do Senhor, Ele estará perto de vocês. Perto de vocês. Olha só. Então, sozinho tem uma manifestação da presença de Deus. Com mais pessoas, tem outra manifestação da presença de Deus. Olha o que diz. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Você entendeu isso aqui, queridos? Levante a mão, que daqui a pouco nós vamos orar, hein? Levante a mão, diga, daqui a pouquinho eu vou desbloquear todas as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Você não crê no Evangelho mesmo? Crê ou não na palavra? Então leia de novo, se você entendeu. Olha o que diz. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, repete, qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está no céu. Qualquer coisa. Então, eu acredito que na tua mente já está chegando aí alguns insights, não está não? Hein? Já está chegando na sua vida agora algo que você quer da parte de Deus, não quer? Pois nós vamos orar daqui a pouco, se prepara e vamos orar com força. Porque a palavra de Deus, você pode arriscar, meu amigo, você pode arriscar a sua palavra, a sua vida nessa palavra aqui. Pode, né, pastor? Olha para cá. Arrisca a sua própria vida na palavra de Deus. Porque ele disse, eu não sou homem para que minta. Eu não sou filho de homem para que me arrependa. Tendo eu falado, eu não farei. E ele disse, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia. Ela vai ser enviada, ela cumprirá o propósito pelo qual foi enviada. A palavra de Deus está sendo enviada nesta noite para gerar comunhão entre os irmãos, para gerar milagre e vida de Deus entre os irmãos. E esta palavra não vai voltar para mim vazia. Ela vai ser enviada como espada e ela vai cumprir o propósito dela. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Então, amados, como é que você se expressa? Deus se expressa através de quê? Por exemplo, como é que você se expressa? Vocês estão ouvindo falando aqui? Eu estou me expressando através de quê? O meu corpo todo está se expressando, minhas mãos estão se expressando, meus olhos estão se expressando, minha voz, boca está se expressando, ou seja, eu estou me expressando aqui diante de vocês através do meu corpo, sim ou não? É ou não é? Agora eu te pergunto, como é que Deus vai se expressar na terra? Através do corpo dele também. Então diga, Deus se expressa através do corpo dele. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não tem corpo físico. Ele não atua fisicamente. Por isso que ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos, porque eu não posso mais colocar minhas mãos. É vocês que vão pôr a mão de vocês.
Porque eu estou sentado à direita do Pai. Diga glória a Deus. E vocês agora é o meu corpo na terra. O Pai vai se expressar através de vocês na terra. Para expulsar o demônio, para colocar ordem na terra, ordem nesse mundo. Onde há uma desordem espiritual, vocês vão colocar ordem. Onde há uma baderna provocada por espíritos imundos, vocês vão colocar ordem. E vão dizer, chega. Amém ou não amém? Que autoridade, hein? Amém, meus irmãos? Então, como é que você se expressa? Através do seu corpo. Deus também se expressa através do corpo dele. E, amado, aqui para nós, olha para cá, certas orações, eu estou falando de mim, eu prefiro orar junto com vocês. Há certos tipos de oração que é mais viável, é mais sábio orar junto com os irmãos. Partindo desse pressuposto aqui, de quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não está dizendo que você está sozinho orando no teu quarto, ali eu estou do teu lado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, se você estiver sozinho no teu quarto, orando em secreto, o Pai está te vendo em secreto ele vai te recompensar. Mas quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu mesmo estou no meio de vocês. É forte, não é? Forte demais. Levante a mão, você está entendendo isso aqui? Dá um aplauso aí, aplauso o rei! Pensei que eu saí de casa para vir me encontrar com Jesus aqui, papai? Fala que você é todo domingo. Você sai da tua casa para se encontrar com Jesus aqui. Diga, toda semana você sai da sua casa, vai para uma célula, se encontrar com Jesus lá. Célula é coisa séria. Diga amém, irmão. E por último, Levítico 26:8. Diga comunhão na batalha espiritual. Há batalhas espirituais que você só pode fazer em comunhão. Pastor, é verdade? É sim. Olha para cá. Josafá, no capítulo 20, 2 Crônica, fez uma grande batalha contra Amon, Moabe e os do Monte Seir. 3 nações, certo? Certo. Josafá guerreou sozinho, sim ou não? Não. Josafá colocou todo mundo para jejuar e orar e buscar a face do Senhor. Foi ou não foi? Vitória, meu filho, na unidade. Outra coisa, capítulo 12 de Atos. Pedro estava preso na prisão por Herodes, certo? Certo. Quem estava orando? Era só Pedro sozinho na prisão? Não. A vez que a igreja entrou em oração. E quando a igreja começou em oração, os irmãos tudinho orando, os anjos desceram e abriram as cadeias e tiraram Pedro lá de dentro. Diga comigo, a igreja vai romper nível de batalhas espirituais. Levante as duas mãos mais alto que você puder. Diga, nesta noite, nós vamos entrar em uma batalha. Talvez você não saiba, meu amigo, mas pode ter demônio trabalhando nos bastidores para te machucar. Pode ter demônio trabalhando agora nos bastidores para arrebentar com a sua vida financeira. Tem demônio agora trabalhando nos bastidores para destruir suas emoções, para acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério. E esta noite nós vamos derrubá-los por terra no nome de Jesus Cristo. Diga amém! Levante as mãos, diga, esta noite, cada principado, cada demônio que foi enviado para destruir minha vida, destruir minha célula, destruir esta igreja, diga, nesta noite, eu vou derrubá-lo em nome de Jesus! Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E qual é a palavra? Da comunhão. Diga, na comunhão, nós vencemos determinadas batalhas espirituais. Eu não estou dizendo que você sozinho não destrói o inimigo, que você não vence batalhas espirituais. Mas eu estou lhe dizendo que a igreja toda, a igreja unida, ela tem força. Alguém pode dizer amém? Então, a partir de hoje, vocês vão começar a praticar a comunhão entre vocês, sim ou não? Vocês vão começar a interagir com mais veemência, com mais dedicação, sim ou não? Sim, meu amigo, porque você está perdendo batalha, você está perdendo bênção, você está perdendo oportunidades, porque você está sozinho, isolado, isolada, num mundo desse que é um caos. Entende isso? Então a comunhão ela é essencial para a batalha espiritual. Amém?
Eu já li Mateus 18, verso 18. Se 2 ou 3 entre vós concordarem a respeito, lembra? Mas olha o que diz Levítico, capítulo 26, verso 8. Vamos ler junto. 5 de vós perseguirão a 100. E 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Fica de pé agora em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quem está preparado aqui? Levante as mãos agora, diga em nome de Jesus. Vamos tomar essa igreja todinha agora. Levante as mãos, vamos tomar a igreja toda por assalto nesta noite. Aonde tiver um tentáculo do inimigo segurando uma parte ou um lado dessa igreja, ele vai soltar agora. Alguém pode dizer amém nessa casa? Diga comigo, nós vamos ressuscitar. Diga a visão da igreja, a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Diga em nome de Jesus. Diga, Pai, nesta noite, abençoa essa igreja, Senhor. Diga, a tua palavra diz, plantou Paulo, regou Apolo, mas é Deus que deu crescimento. Olhe para mim um pouquinho antes de a gente orar. Escute bem. Queridos irmãos, eu acredito de verdade que é um dos pivôs, um dos entraves que está impedindo o crescimento da igreja, o crescimento da obra, esfriamento de alguns irmãos na fé. Eu já expliquei aqui qual é a falta de praticar comunhão. Mas um dos entraves aqui é a falta da unidade no meio dos irmãos e a falta da comunhão entre os irmãos. Agora, tudo isso tem um espírito por detrás, trabalhando nos bastidores. São demônios, trabalhando contra a igreja. E nós vamos orar agora no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Levante as mãos e repete comigo. Está escrito que o Senhor Jesus, despojando principados, potestades, os expôs publicamente, a vergonha, e deles triunfou publicamente e recebeu um nome que é sobre todo nome. Senhor Jesus, nesta noite eu venho a ti entregar essa igreja nas suas mãos. Diga, Pai Celestial, diga, nesta noite nós entregamos a Igreja Batista Mundial da Restauração de Ribeirão Pires e da Vila Califórnia. Diga, nesta noite, nós lhe entregamos, Pai, essa igreja, e nós oramos agora, no nome de Jesus Cristo, e declaramos que todo espírito que vem roubar, matar e destruir, todo demônio que provoca entrave na comunhão da igreja, na unidade da igreja, diga, esta noite, cada demônio desses seja amarrado, queimado, expulso, em nome de Jesus Cristo. Diga, nós declaramos que haverá unidade nesta igreja, que haverá comunhão nesta igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Diga, eu creio, Senhor, na sua palavra.